Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje temos mais um programa diferente onde veremos esta revista que não tem capa, então usaremos este efeito especial. Isso mesmo, está no ar mais um episódio de História Revista. Ação Games de número 12, agosto de 1992. Prince of Persia no Super Nintendo, Ayrton Senna e Tasmania no Mega Drive e outros que não apareceram na capa. A primeira parada de hoje é obrigatória. Realidade virtual, a nova onda da Game Mania. É de novo tudo aquilo que já foi falado antes, sendo que dessa vez aproveitaram para fazer o merchan do filme O Passageiro do Futuro. 20 anos depois e ainda estamos esperando algum resultado quanto a isso. De qualquer forma, esse filme pode ser visto toda semana no canal Sci-Fi, é só ficar ligado. E depois o filme teve o seu devido jogo lançado para Mega Drive, Super Nintendo, PC, Game Boy e Sega CD, sendo que esse último era um filme-jogo, ou jogo-filme, como preferir. Prince of Persia, o grande clássico dos PCs, chegava ao Super Nintendo. Para essa versão, o jogo dobrou de tamanho, o dobro de fases e o dobro de tempo para acabar. Houve um grande trabalho nos gráficos. Os jogos do Super Nintendo nessa época tinham gráficos que eram muito bem feitos e bem característicos. Depois dessa versão, Prince of Persia foi lançado para vários outros sistemas. E todos tiveram gráficos tanto do jogo quanto das cenas de história que seguiam estilos totalmente diferentes de si, mas o jogo mantinha a essência. E aqui a primeira parte do detonado que vimos a segunda e outro episódio já passado. Alguns lançamentos do Super Nintendo e essa página aqui não precisa falar nada. Nessa outra tem a família Adams. O grande lançamento do mês, muito esperado por todos, Super Monaco GP2, assinado pelo tricampeão Ayrton Senna. A série começou alguns anos antes com o Monaco GP. Tinha visão aérea e tem uma versão lançada só no Japão para o PlayStation 2. Depois veio o Super Monaco GP, trazia só uma pista baseada em Mônaco para uma corrida que era insana de difícil. Aí depois veio o lançamento das versões caseiras que trazia o campeonato de Fórmula 1 completo. Só que nada era licenciado e nenhum piloto ou equipe aparecia. Mas todos nós sabemos quem era aquele piloto chamado G. Ceará. E chegamos agora na continuação, alguns anos depois, e tem todas as melhorias que o jogo precisava. Isso tem corrida na chuva, como ele bem gostava. No modo campeonato, continua o esquema em que o jogador faz uma carreira desafiando outros pilotos e tomando seu lugar nas equipes. O objetivo final é chegar no Senna e pegar o seu lugar na Madonna, o genérico da McLaren. Até onde se sabe, na dificuldade mais alta, esse jogo não tem fim. Como se costuma falar por aqui, é mesmo um clássico. Tasmania, esse jogo é uma incógnita. Os gráficos são bons, o controle é bom. As músicas e os efeitos sonoros têm a pegada do desenho e tocam na hora certa, mas parece que faltou alguma coisa para realmente ser considerado bom no geral. É um jogo sem muitos segredos. Eu aqui odeio essa fase do personagem. Prefiro quando ele era só participação especial no Pernalonga, que é muito melhor do que inventarem um seriado onde o personagem principal é o único que se dá mal o tempo todo. Isso é uma babaquice. No Master System tem Olympic Gold, jogo oficial das Olimpíadas de Barcelona do ano de 1992 e que foi lançado para vários sistemas também. A versão do Mega Drive é idêntica, e a principal vantagem é que vinha em vários idiomas. É o velho esquema de que ganha quem apertar os botões mais rápido em qualquer esporte. Parlor Games, aqui do lado, é uma coletânea com 3 jogos no mesmo esquema reduzido do California Games, o nosso Jogos de Verão. O Nintendo tem Eliminator Boat Duel, corrida de barco bem legal, e o Puzzle Yoshi. Já era o tempo em que só esse tipo de jogo era feito para o sistema. A seção dos portáteis não teve nenhum jogo mostrado, mas um pequeno especial sobre o Game Gear e o Game Boy. Falam alguns números que já eram impressionantes pelo tempo que os dois tinham sido lançados e também essas fotos dos aparelhos com os acessórios e alguns jogos a serem lançados brevemente. Seção do PC. Civilization, o primeiro dessa série histórica. Stantes, outro que virou lenda, primeiro pelos gráficos 3D e também porque dava para construir pistas e trocar com os amigos através dos famosos disquetes. Alguém se lembra disso? Hoje em dia tem vários jogos em que dá para se fazer isso, mas o principal dá para dizer que ainda é o Trackmania. As corridas desse jogo vão além de rampas e túneis e algumas são na vertical o tempo todo.
No final tem os arcades e o jogo é Space Pilot, feito pela mesma American Laser Games que fez o Mad Dog McCree lá do primeiro episódio, o de Velho Oeste. Esses jogos de tiro que eram filmes passando foi a especialidade deles. Tem 2 links aí na descrição com vídeos da American Laser Games e outros jogos que foram lançados para DVD depois. Aqui o jogo foi tratado como se fosse a maior novidade de toda a história, mas a primeira coisa que dá pra ver são pessoas com os olhos esbugalhados. E não é impressão, esse velhinho realmente participou do outro jogo também. Vejam só ele aí. E depois disso já chegamos ao final da revista. 40 páginas e tão pouca coisa mostrada. É a primeira edição em que eles foram quinzenais e tiveram que guardar muita coisa para poder mostrar na próxima edição. Só que o programa de hoje não acabou. Vamos fazer um contraponto com esta edição de agosto de 1992 com a edição de agosto de 1991. Continua no ar este episódio de História Revista. Ação Games 4, uma revista ainda em formação. Battletoads e Sonic ainda eram novidades e está declarada a guerra entre Sega e Nintendo. O ponto de partida oficial, segundo a revista, foi novamente a Consumer Electronics Show. Lá foram mostrados os lançamentos que temos aqui, como o Toe Jam e esse outro cara que não sei falar o nome até hoje. O primeiro Sonic, com essa imagem em uma versão preliminar do jogo, e o Mickey, não toda a Disney, parecia estar do lado da Sega. Só que infelizmente o jogo era fantasia. Gráficos belíssimos, mas todo o resto pode pegar e jogar no lixo. Esse jogo é uma tremenda porcaria. O Super Nintendo americano ainda seria lançado e já mostrava o Super Mario World, SimCity e Zelda. E o Nintendo 8-bits continuava firme e forte e já estava na fila os seus 2 jogos de Star Wars, o Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. A figura aqui mostra que do lado da Nintendo também estavam o Mega Man e as Tartarugas Ninjas, e por algum motivo o Noid, lá do Ionoid, o que não deixa de ser verdade. A Nintendo teve vários jogos da Disney, com o Mickey ou não, e só mesmo depois de muitos e muitos anos que os sistemas da Sega foram ter jogos dos personagens que estão aqui. Como o Mega Man, que só teve aquela coletânea do Mega Drive, e um jogo para o Game Gear. Star Wars, só o Master System e o Game Gear receberam esse mesmo jogo do Nintendo e o Mega Drive não teve nenhum. Só mesmo o 32X, um tempão depois, que teve uma versão do Star Wars Arcade, que era um jogo feito pela própria Sega. O Sega CD teve um ou outro lançamento, como o Rebel Assault, um jogo filme, é uma surpresa, e o Xadrez do Star Wars, que já era um jogo bem conhecido nos computadores. E no meio disso tudo, não tem nenhuma palavra sobre a versão japonesa feita pela Namco. Foi lançado em 1987 e o mais marcante é o momento que o Darth Vader vira um escorpião gigante. Eu realmente não lembro dessa parte do filme, mas isso não importa. Na próxima página tem um lançamento do Sonic, o porco espinho azul mascote da Sega. Mais do que os programadores, quem trabalhou nesse jogo mesmo foi o departamento de marketing. Eles que inventaram o termo Blast Processing como uma das qualidades do Mega Drive, mas isso na verdade não significava nada. Eles também conseguiram transformar um bug em qualidade. Em certos momentos o Sonic corria mais rápido do que a tela conseguia acompanhar e logo isso virou um dos pontos positivos. Mas, como jogo, esse foi um grande começo para a série que há muito tempo não tem um lançamento que realmente presta. A impressão que sempre tive depois do Sonic 3 foi que eles caprichavam mesmo só na primeira fase e depois todo o resto era feito no piloto automático. Ele merece muito mais do que isso. O Master System recebeu o Forgotten Worlds, aquele arcade da Capcom, e esse outro Jogos Olímpicos aqui. Esse jogo foi feito pela Epix, que se especializou em fazer coletâneas de esporte. O seu jogo mais conhecido é nada mais nada menos do que os Jogos de Verão, California Games. Nessas 2 páginas aqui tem alguns lançamentos da Milmar, uma empresa brasileira que, entre outras coisas, lançou o High Top Game, outro dos chamados Famiclones, os compatíveis com Nintendo. Tive um desses e por algum motivo depois de 10 minutos de jogo a imagem ficava em preto e branco. Bizarrice isso. Os 5 lançamentos que tem aqui são todos da American Video Entertainment e nenhum deles tem licença da Nintendo. O destaque vai para o futebol, versão traduzida de Ultimate League Soccer, que deixaram os menus em português e colocaram 8 times nacionais: Internacional, Flamengo, São Paulo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Fluminense e Santos. Se nem o jogo original tem uma licença da Nintendo, acredito que ninguém negociou com os times para que eles fossem usados aqui também. Desses outros jogos aqui, o F-15 City War ou Double Strike podiam vir na caixa junto com o High Top Game, mas eram muito ruins e genéricos.
Pelo jogo inteiro só tocava uma música e ambos usavam os mesmos efeitos sonoros. Assim nascem os videogames. Uma visita à fábrica da Tectoy na Zona Franca de Manaus. Visite a Amazônia. Eles contam aqui como é que se monta um videogame e é legal ver que a Tectoy sempre contribuiu. Nós vimos alguns episódios como é que eles fazem as conversões dos jogos de Master System e muito tempo antes mostraram como é que fazem videogames. No final do texto falam que é mais difícil montar o Game Gear por ser um portátil e que é quase impossível desenvolver um Mega Drive portátil. Mas os japoneses ainda vão chegar lá. E realmente aconteceu. Em 1995 foi lançado o Nomad, Mega Drive portátil, que é uma peça muito valorizada por colecionadores. Os portáteis mais avançados que existem hoje em dia conseguem a façanha de serem ainda menores do que esses do passado, mas não dá para negar que eles têm lá seu charme. A primeira parte do detonado de Battletoads do Nintendo já tinha conquistado a sua credencial de clássico e ainda seria muito citado nessa revista até o lançamento da versão do Mega Drive. Outro aqui é o Caça-Fantasmas do Mega Drive, ação plataforma muito bom também. E o último é Psycho Fox do Master System. Este jogo foi a conversão americana de um título japonês que virou o Psycho Fox no Master System e no Mega Drive The Kappa Attack. Aqui no Brasil passou por mais uma transformação. Alguns anos depois, a Tectoy fez dele o Sapo Chulé contra os Invasores do Brejo. O primeiro da trilogia, O Sapo Não Lava o Pé. Na época do seu lançamento, a Tectoy fez uma propaganda que veio na Ação Games em que colaram na página um pé de plástico com um chulé sintético que sem comentários. Essa edição tinha que ser justamente a do lançamento de Mortal Kombat 3, isso só deixou a coisa mais feia. E este é o final do episódio de hoje. 2 edições da Ação Games com 1 ano de intervalo entre cada uma. Um período relativamente curto de tempo, mas que muita coisa aconteceu no mundo e nos rumos editoriais. Obrigado a todos por sintonizarem nosso programa, aqui no YouTube, no Twitter e no Facebook. Abraços e até a próxima!